A nossa videoaula de hoje é desse lindo e maravilhoso laço, é um modelinho diferente do qual a gente já tem a videoaula aqui, que são aqueles laços no ponto básico do crochê. Hoje eu trouxe um todo feito no ponto baixo, tá? Então, eu trouxe aqui algumas cores e vou dizer pra vocês aqui o fio que eu usei, a agulha e o tamanho que ele ficou, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra você ver o modelinho dele, olha, todo feitinho em pontos baixos, tá? Ele é composto aqui por 3 tiras, tá? A maior, a média e essa pequenininha aqui, que assim forma esse lindo e maravilhoso laço. Esse laço, ele tem 10 centímetros no comprimento por 10 centímetros na largura. Eu trabalhei com fio amigurumi e agulha 3 milímetros. Olha só, ele é bem estruturado, tá? Tem ele aqui no azul. Eu fiz ele também aqui na cor mostarda, olha só. Eu gravei ele nessa cor com vocês. Atrás tem a presilha. Você pode estar colocando um elástico também, vai dar super certo. E aqui você pode usar esse modelinho tanto assim, olha, ele mais abertinho aqui, quanto achatado aqui. Você pode fazer assim, ele fica retinho, e você pode usar assim, tá ok? Então, aí, você vai usar de acordo com o seu gosto. E aqui, olha, tem um laranja, esse laranja bem forte. Todos são linha fio amigurumi, todos. Fica bem estruturado, bem firme esse laço, ele não vai ficar dançando de jeito nenhum. E se você não quiser essa partezinha aqui, ó, na hora que você for fechar o laço, você põe apenas essa partezinha do meio e vai ficar um laço mais simples, tá ok? Tem ele aqui no rosa, olha, ficou bem delicado esse rosinha. E ele é composto, como eu falei, por 3 pecinhas iguais a essa aqui, ó. Uma maior, uma média e a pequenininha, que é a peça do meio. E como eu falei a vocês, não quero usar a partezinha de baixo. Eu acho muito infantil ou algo do tipo. Não é necessário, você vem, aplica apenas essa pecinha aqui, olha. Aí você já vai ter o seu laço, tá bom? Olha só, vai ficar com o laço sem a partezinha de baixo, tá ok? E esse aqui você pode estar usando ele pra uma outra xuxinha, num outro grampinho. Quer colocar um lacinho aqui, sei lá, alguma coisa, aí você vai usar a criatividade, tá? Com o meu fiozinho já em mãos, eu vou dar uma giradinha pro meu anel mágico. Vou puxar aqui o fiozinho que vem do novelo. E aqui eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas, 3. Fecho aqui esse anelzinho mágico que não serve como ponto. Eu vou retornar aqui, olha, na segunda carreira, corrente, na verdade, um ponto baixo. Na terceira carreira, um ponto baixo. E já vou aproveitar para esconder essa pontinha de fio. Fiquei, então, com 2 pontinhos baixos aqui. Vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e nesse mesmo espacinho, eu vou fazer 2 pontinhos baixos para ele. 1, 2. No meu último ponto baixo, também eu vou fazer 2 pontinhos baixos. Vou ficar com 4 pontinhos ao todo. Terceira carreira, vou subir uma correntinha. Volto no mesmo espaço, acrescento aqui 2 pontinhos altos. Aqui eu vou seguir fazendo 2 pontinhos baixos separados. E no meu último pontinho, eu faço 2 pontinhos baixos no mesmo espaço. Essa carreira eu fiquei com 6 pontos baixos. Uma correntinha,
volto no mesmo espaço, 2 pontos baixos. Faço um pontinho para cada ponto aqui até chegar no último. Aonde o último eu vou estar acrescentando 2 pontinhos baixos para esse espaço. Então, nessa carreira, eu fiquei com 8 pontinhos baixos. E eu vou fazer assim, essa sequência, aumentando no início e no final, até ficar aqui com 14 pontos baixos. Aqui, se você quiser o seu lacinho mais larguinho, você continua aumentando, tá? Terminei essa minha voltinha, eu tenho 14 pontos baixos no total. Agora, eu vou seguir uma sequência de 10 carreiras de 14 pontos baixos. Então, vou entrar aqui, olha, nesse meu primeiro pontinho, e antes de fechar, vou colocar aqui uma marcaçãozinha, que indica onde eu comecei a minha sequência de pontos baixos sem aumento, tá? Vou só seguir, pontos baixos dentro de ponto baixo, 14 no caso, e vou fazer assim por 10 vezes. Não tem aumento nenhum, tá? Vou seguindo aqui, ó, só fazendo os pontinhos um em cima do outro aqui. É bem fácil e rápido. Chegando aqui no final. Ó, é meu último pontinho, eu repito aqui um ponto baixo dentro dele. Subo uma correntinha e retorno. Ponto baixo, sem aumentar, sem diminuir. Fiz aqui todas as 10 carreirinhas de 14 pontos baixos e agora eu vou começar a diminuição. Então, sem correntinha, sem nada, eu vou pular esse pontinho aqui e vou no próximo. Aqui eu vou fazer 12 pontinhos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 'Eu fiz aqui 11, agora eu vou pular esse pontinho aqui e venho no último. Aqui, o meu 12º ponto baixo. Uma correntinha, vou virar, vou pular aqui esse pontinho baixo, vou no próximo. E para essa sequência, eu vou precisar de 10 pontos baixos, 10. Faltando 2 pontinhos, eu pulo o primeiro e vou no último. Um ponto baixo. Uma correntinha, retorno fazendo 8 pontos baixos. Sempre pulando o primeiro pontinho e o último ponto de cada carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu 8º ponto, eu pulo um e vou no último ponto, que eu faço o meu 8º ponto. Uma corrente para virar, pulo esse ponto baixo, vou no seguinte, vou fazer 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, e o meu 6º ponto, eu salto um, esse aqui, e vou no último. Uma correntinha. Viro o trabalho e vou voltar fazendo 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, agora eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, salto esse do meio, vou no último
2. Então, aqui eu tenho um lado do meu laço, tá? Ficou idêntico ao que a gente iniciou. Agora, para fazer mais uma base dessa, eu vou subir uma correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer 2 pontinhos baixos. 1, 2. No próximo espaço, 2 pontinhos baixos. Então, minha primeira carreira para subir o lado seguinte, eu já tenho 4 pontinhos baixos. Uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer tudo de novo. Tudo que eu fiz de aumento aqui, que foram 14 aumentos, quanto as 10 carreiras de pontos baixos, a gente vai fazer para esse lado aqui, tá? Eu vou ficar com 6, depois 8, 10, 12, 14 e depois a gente faz esse mesmo processo de diminuição. Aqui eu tô finalizando, olha, a carreira, a última carreira do aumento. Aquilo que eu falava pra vocês. Se você quiser mais larguinho o seu laço, você faça aí mais larguinho. O que vai definir é aqui, a quantidade de aumento que você tem. Alcancei aqui 14 pontos baixos, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por 10 vezes, ou melhor, 10 carreiras, tá? O último pontinho, um ponto baixo. Uma correntinha e retorna fazendo apenas pontos baixos em cima de pontos baixos sem aumento. Alcancei aqui a medida que eu queria, uma correntinha e vou retornar fazendo diminuições. Sempre pulando o primeiro pontinho. E eu vou fazer aqui, se eu tinha 14 pontos, eu vou ficar agora com 12 pontinhos, tá? Vou seguindo fazendo pontos baixos aqui até o último. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontinhos e o meu 12º eu pulo esse pontinho, vou no último e faço aqui o meu 12º ponto. Sempre eu vou pular o do início e o penúltimo, tá? O do início e o penúltimo. Aqui, olha, uma correntinha, aí a gente vai estar pulando esse pontinho aqui, eu vou vir no outro da frente. Então, vai ser sempre assim. Nessa carreira, eu vou ficar com 10 pontos. Aí, na próxima, 8, na próxima, 6, 4 e 2. E finalizamos assim essa primeira parte do laço. Olha aqui, eu cheguei onde eu vou pular, venho no último pontinho. E aqui eu faço meu ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho. Pula o primeiro, vai no segundo e assim por diante. Aqui eu finalizei essa primeira parte, terminando assim, ó, com 2 pontos assim, como eu iniciei, tá? 2 pontinhos baixos, 2 pontinhos baixos para esse lado aqui. Agora eu cortei o fiozinho aqui. Esse fiozinho eu vou esconder, vou pegar esse do início para fazer a emenda aqui desse jeitinho, olha só, das duas partes. Eu vou emendar aqui com agulha de tapeçaria, mas antes eu vou fazer uma segunda pecinha que vai aqui para compor o laço. Eu vou iniciar da mesma forma, tá? Fazendo aqui o anelzinho mágico ou o nozinho inicial, como vocês têm costume. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto na segunda correntinha com um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha um ponto baixo. Agora eu vou subir uma correntinha e vou retornar nesse mesmo espaço fazendo aqui um ponto baixo. No meu último ponto eu vou fazer 2 pontinhos baixos. A diferença dessa faixa para a qual a gente já fez é que essa a gente vai aumentar apenas para um lado, tá? Olha só, 2 pontinhos baixos no final.
uma correntinha, viro o trabalho, nesse mesmo espaço, 2 pontos baixos. 1, 2. Faço aqui um ponto baixo para cada ponto. Vou subir uma correntinha, retorno no mesmo espaço com um ponto baixo, vou no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. No meu último ponto, 2 pontinhos baixos dentro dele. 1, 2. Uma correntinha, retorna no mesmo espaço com 2 pontinhos baixos. Vou aqui, olha, caminhando aqui com ponto baixo, um pontinho para cada, não tem aumento quando a gente volta. Uma correntinha, retorna aqui, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sexto e o sétimo, tudo no mesmo lugar. Viro o trabalho, uma correntinha, e essa é a minha última carreira de aumento. Venho aqui, faço 2 pontinhos altos para esse primeiro espaço, e sigo fazendo aqui, olha, um ponto baixo em cada ponto baixo na base, sem aumentar, sem diminuir, só tem aumento no início. Pronto, aqui eu fiquei com 8 pontinhos baixos, sendo os aumentos apenas em um lado. Agora eu vou fazer 5 carreiras, sem aumentar e sem diminuir, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui, colocar aqui uma marcaçãozinha, tá? Pra eu não me perder. Venho aqui, coloco a marcação. Eu tenho um fio de uma cor diferente, se você tiver os alfinetes, melhor ainda. Agora eu sigo fazendo 5 carreiras, sem aumentar, sem diminuir. 8 pontos baixos até completar as 5 carreiras. Completei as minhas 5 carreiras de ponto baixo, um total de 8 pontinhos aqui. Agora eu vou começar a diminuição. Aqui eu pulo esse primeiro ponto, vou no segundo, faço aqui um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui. E vou ficar com 7 pontinhos baixos para essa carreira. Lembrando que eu só diminuo de um lado, tá? Do lado que eu fui aumentando é o ladinho que eu vou estar diminuindo. Então, concluí aqui meus 7 pontos baixos, eu subo uma corrente para voltar. E aqui eu vou fazer 6 pontos no total, 6 pontinhos. 2, 3, 4, 5. O meu sexto ponto, eu pulo esse ponto e venho no último, e aqui eu faço o meu sexto ponto. Uma correntinha, pulo esse pontinho e vou no próximo, aqui eu vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto baixo, no da frente um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Fiquei com 3, o meu quarto ponto eu sempre salto um e pego o último aqui. Uma correntinha, pulo esse pontinho na base, venho no próximo, aqui eu vou estar fazendo 1, 2, 3 pontinhos. Uma correntinha, retorno no mesmo espaço com um pontinho baixo, pulo do meio, venho no último, e aqui eu faço um pontinho baixo. Agora, para fazer um ladinho desse aqui de novo, eu já tô com 2 pontinhos baixos aqui, eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e para esse mesmo espaço, eu vou estar trabalhando 2 pontos baixos, que é o meu aumento.
no ponto baixo seguinte, um pontinho baixo apenas. Uma correntinha, viro o trabalho e vou refazer tudo novamente. Lembrando de aumentar apenas de um lado, tá? Aqui, ó, 1 e 2 pontinhos. Vou fazer assim até ficar com 8 pontinhos baixos no total, sendo a carreira toda vez aumentando apenas em um lado 2 pontinhos, tá? Aí depois segue ponto sobre ponto. Aí na volta tem a carreira de aumento. Aqui eu vou voltar uma correntinha, aí vou voltar aqui os pontinhos. A cada carreira eu aumento um ponto aqui, tá? Aqui no meu último ponto, eu vou fazer 2 pontinhos baixos para ele. 1, 2. E assim eu vou seguir até completar 8 pontinhos baixos. Finalizei os 8 pontos aqui, uma correntinha, e vou fazer a minha sequência aqui de 5 carreiras em pontos baixos sem aumentar. Se você tiver dificuldade de saber aqui qual é a sua carreira sem aumento, você pode colocar uma marcaçãozinha aqui, tá bom? Eu consigo decifrar, eu vou fazendo e vou contando as carreiras, então eu não tenho nenhum problema quanto a decorar aqui aonde iniciou a minha carreira sem aumento. Tá ok? Então, vou fazer 5 carreiras e já retorno para fazer as diminuições. Concluí 5 carreiras, agora eu começo a diminuir. Faço um pontinho baixo no início e nos demais pontos, até chegar ali, faltando 2 pontinhos para encerrar a carreira. Vou fazer aqui com vocês, faltando-me 2 pontinhos. Olha, eu vou pular esse ponto e vou no último, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, pulo esse pontinho, venho no próximo, um ponto baixo. Aí faço aqui os demais pontinhos, faço sem diminuir o final aqui, porque, como eu falei, a gente diminui apenas de um lado. Uma corrente, retorno, até me faltar ali 2 pontinhos baixos. 2 pontinhos baixos, eu pulo um e vou no último, um pontinho baixo. Uma corrente, retorno. Uma correntinha, retorno novamente, um ponto baixo, o meu segundo, o meu terceiro, eu pulo um, vou no último, um ponto baixo, uma correntinha, pulo esse pontinho, venho no próximo, um ponto baixo, e aqui no último, um ponto baixo, uma correntinha, e vou finalizar com um pontinho baixo aqui. Uma correntinha, já vou cortar esse fiozinho. Vai ficar assim essa segunda parte do laço. 4 correntinhas, volto na segunda correntinha com um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E na última, um pontinho baixo. Então, fiquei aqui com 3 pontinhos baixos, que essa tirinha vai ser pra gente juntar os laços, tá? As tirinhas para formar o laço. Agora, eu vou seguindo aqui, fazendo carreiras de pontos baixos, um ponto sobre o outro aqui, de 10 a 12 carreiras, tá? Pra você ver aí o que é melhor, de acordo aí com a tensão do seu ponto, você vai fazer de 10 a 12 carreiras de 3 pontinhos baixos. Vou seguir aqui com o meu e já volto pra gente montar esse laço. Aqui eu já tenho a minha tirinha, tenho a partezinha maior e a parte menor, e agora eu vou fazer a montagem desse laço. Com o auxílio da minha agulha de tapeçaria, eu vou começar a esconder essa pontinha de fio, todas as pontinhas de fio aqui,
eu vou procurar esconder por entre os pontos. Aí você vai vendo onde é melhor para você esconder a pontinha do seu fio. Não precisa esconder muito, apenas que você saiba que não vai escapar. Olha aqui como ficou, já encerrei aqui, escondi a pontinha dos fios. Esse maior eu deixei uma pontinha de um lado só, e esse aqui também, que é pra gente costurar. Agora eu vou vir aqui, olha, com a minha agulha de tapeçaria. Isso aqui é bem facinho, é só pegar ponta com ponta aqui do fiozinho aqui do laço, né? De onde a gente acabou de concluir. E aqui eu vou só costurar. Tenho 2 pontinhos em cada bico aqui, em cada parte, ó. Tem 2 pontos aqui quanto aqui, de início. Então, vai ser aqui que eu vou estar costurando. Uma vez, aí passo pelo mesmo espaço, mais uma vez. E aqui no ponto da frente e do outro lado. E prendo aqui a minha costura. Escondo por entre os pontos esse fiozinho. E agora fica assim, ó. Você vai juntar aqui, olha, a parte de trás com a parte da frente. Busca aqui essa outra partezinha, vou colocar aqui atrás, olha, na mesma direção. Coloquei aqui atrás, vai ficar assim, com esse efeito. E essa parte pequena é a parte aqui do meio, onde eu vou estar costurando com a minha agulha de tapeçaria. Essa partezinha aqui. Aqui eu venho, eu tenho 3 pontinhos, então vai ser 3 vezes que eu vou estar costurando. 1, 2 e 3, para não ficar muito feio. A gente pega um pontinho de cada lado e faz essa costura aqui, uma costura bem simples, só de emendar mesmo esse pontinho aqui. Agora, para encerrar aqui, para fazer um acabamento bem legalzinho, venho aqui bem no pontinho do lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, olha, um pontinho. E um pontinho aqui do outro ladinho também. E prendo. E aqui já tá seguro. E assim fica. Agora eu vou esconder essa pontinha de fio. E ele fica esse espaço aqui embaixo, olha. Onde eu vou estar colocando aqui a presilha de cabelo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha, por baixo. Aqui, eu coloco a presilha. Aí vai ficar assim o meu laço. Esse é o resultado. Eu puxo essas 2 partezinhas aqui pra baixo. E vai ficar assim. Esse é o resultado final do laço. Aqui, se você quiser colocar um enfeitezinho, um detalhezinho aqui, você fica à vontade, tá? Ele fica bem estruturado, tá? Se você quiser que ele fique mais abertinho assim, mais cheinho, né? É só abrir aqui, ó. Olha só como ele fica. Caso você queira que fique assim, tá bom? Então, a videoaula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado, que vocês tenham feito o seu lacinho. Fiquem com Deus.